O contrato era simples: atuar por 3 meses e receber meu pagamento. Mas quando entrei naquela casa, descobri que eles escondiam algo muito mais valioso que R$ 100.000. E eu estava no meio. A vida de Daniel não era fácil. Aos 35 anos, trabalhava de sol a sol. Mas o dinheiro mal dava para as contas. As dificuldades financeiras eram constantes. E a esperança de um futuro melhor, cada vez menor. Foi uma dessas tardes que o telefone tocou. Era uma amiga de infância. Daniel, preciso te ver. Urgente, é uma loucura, mas pode mudar a sua vida. Eles se encontraram em uma cafeteria. A amiga Camila estava nervosa. Daniel, uma amiga minha, a Cecília, precisa de um favor. A voz de Camila era baixa. Ela precisa de um noivo. Por aluguel? Daniel riu. De aluguel? Que brincadeira é essa? Camila foi séria. Não é brincadeira. A família dela tem um plano, um acordo. A Cecília precisa se casar com alguém que eles não conhecem. Alguém discreto, alguém como você. A proposta foi clara. Um casamento de fachada. 3 meses de convivência. E no final, um divórcio silencioso. O pagamento, R$ 100.000. A quantia era um sonho, uma solução para todos os problemas de Daniel. Ele pensou na dívida do carro, na reforma da casa, na tranquilidade que o dinheiro traria. A desconfiança inicial deu lugar à tentação. Um contrato foi redigido, cláusulas de confidencialidade, prazos. O acordo era assinado em segredo. Daniel seria o noivo, e Cecília, sua esposa. Isso é só por 3 meses, Cecília disse, enquanto assinava. É só um negócio. Depois, a gente segue a vida. O contrato era simples, mas as linhas miúdas da vida real eram bem mais complicadas. A mentira já tinha data de validade, mas a verdade não. A verdade era imprevisível. A família de Cecília era perfeita, pelo menos na superfície. Mansão na área, Nobre Keros, Deluxo, Gintares Forme. Um patriarca imponente, um avô carinhoso, uma avó discreta e pais que transbordavam felicidade. Daniel, o noivo, foi apresentado. As perguntas educadas e gentis escondiam a curiosidade. Onde vocês se conheceram? Como foi o pedido de casamento? Ele, com a ajuda de Cecília, criou uma história de amor, bem elaborada, cheia de detalhes. A família parecia acreditar. Aos poucos, Daniel foi aceito. Ele frequentava os jantares, participava das conversas, observava e notava coisas que não se encaixavam. Uma tensão sob a mesa, uma troca de olhares rápida, um silêncio que surgia quando o passado era mencionado. O avô, um homem de 80 anos, parecia frágil. Ele tinha lapsos de memória. Uma noite, durante o jantar, ele olhou para Daniel e disse: "Você é igual a ele." A família ficou tensa. A avó deu um cutucão no avô. O pai de Cecília mudou de assunto rapidamente. "Papai, ele é o Daniel, meu noivo." "Você está confundindo." O avô parecia confuso. Ele partiu. O filho pródigo. Daniel sentiu um arrepio. A frase não fazia sentido. Filho pródigo. Do que ele estava falando? A curiosidade o consumiu. Aquele comentário foi a primeira rachadura na fachada de perfeição. O que você acha dessa história até agora? A curiosidade de Daniel era cada vez maior. Ele começou a procurar por informações, conversas com os empregados da casa, pesquisa na internet sobre a família. Ele descobriu que a família era muito rica, mas havia um buraco na história. Um período de tempo no passado onde a família desaparecia de todos os registros públicos. Uma noite, enquanto procurava no escritório do pai de Cecília, ele encontrou um diário antigo. Era do avô. Páginas e páginas de uma caligrafia tremida. Ele tirou fotos do diário, ele leu tudo. Linhas e linhas de tristeza, de desespero, de um passado que a família tentava esconder. O avô escreveu sobre o seu filho, o filho pródigo, um homem chamado Rafael. Rafael, o irmão mais velho do pai de Cecília. O diário revelava a verdade. Rafael, o herdeiro, o filho que o avô amava, tinha sido vítima de um crime. Ele havia sido assassinado pelo próprio irmão, o pai de Cecília, por causa da herança. A família, para esconder o crime, havia forjado um desaparecimento. Pagaram para a polícia abafar o caso. E para pagar qualquer traço, usaram o dinheiro, muito dinheiro. A família se mudou, recomeçou em outro lugar, e viveu com a culpa. O avô, em seus últimos anos de vida, estava sendo assombrado. Ele sofria com a perda do filho, e com a culpa do filho vivo. Ele via Rafael em todos os lugares. A verdade explodiu na cabeça de Daniel. Aquele casamento, a proposta de R$ 100.000, tudo era para cobrir o buraco, para mostrar que a família era perfeita, para se esquecer do passado. Obrigado por estar conosco até aqui. O melhor ainda está por vir. Daniel tinha a prova. As fotos do diário do avô, as palavras que confirmavam o assassinato, o segredo que a família escondeu por anos. Ele estava em um dilema. Ele poderia pegar o dinheiro, os R$ 100.000, e ir embora.
Sumir, deixar o segredo enterrado. Mas a moralidade o incomodava. Era um crime, um assassinato. Ele sabia a verdade. E se ele escondesse Celia Caplais, e se o dinheiro o comprasse, ele não seria diferente deles. Daniel pensou na família, nos sorrisos falsos, no jogo de aparências, na crueldade que eles esconderam por tanto tempo. Eles não se arrependeram. Eles apenas encobriram o crime. Ele tentou conversar com Cecília, ela chorou. Daniel, por favor, eu te paguei. Me ajude a manter o segredo. Ela confessou. Ela sabia do assassinato. Ela e a família haviam feito um pacto de silêncio. O casamento de fachada era a forma dela de cumprir a promessa, de mostrar que a família estava bem, que eles haviam superado o passado. Mas Cecília também estava cansada. Cansada da mentira, cansada da culpa. A vida dela era uma farsa. Daniel então tomou a decisão. A decisão que mudaria tudo. A decisão que ele sabia que teria um alto preço. Ele pegaria as fotos do diário. E ele iria para a polícia. Ele não era um justiceiro, ele era um homem. E um homem de verdade não se vende. A família estava reunida. Daniel, com as fotos do diário nas mãos, entrou na sala. O silêncio foi quebrado por sua voz. Eu sei de tudo. O pai de Cecília ficou pálido. A mãe chocou-se. A avó chorou. Cecília o olhou, com uma mistura de medo e alívio. Daniel contou a história, a verdade. O que ele tinha descoberto. As fotos do diário. O crime, a mentira. Ele não se importava com os 100 mil reais. Ele se importava com a verdade. Não é por dinheiro, ele disse. É por justiça. O pai de Cecília tentou suborná-lo. Nós dobramos a quantia. 150 mil. 200 mil. Daniel recusou. O dinheiro de vocês é sujo. E a mentira de vocês? É um crime. Ele foi à polícia e entregou as provas. O caso foi reaberto. A família, outrora perfeita, foi exposta. Os pais de Cecília foram presos. A família se desfez. O império desmoronou. A vida de Daniel mudou. Ele não recebeu dinheiro, mas ele recuperou sua moral, sua dignidade. Ele se sentiu livre. O casamento de fachada foi desfeito, e o que era uma mentira se transformou em uma amizade verdadeira. Cecília, finalmente, estava livre. E ela agradeceu a Daniel por ter a coragem de fazer o que ela não podia. Essa história nos ensina que o dinheiro pode comprar o silêncio, mas a verdade é mais poderosa. E no final, a dignidade não tem preço. Se você se identificou com essa história, deixe seu comentário abaixo. E se você gostou deste vídeo, por favor se inscreva no canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo histórias como esta.